a gente segue falando de autismo, agora para falar de como as pessoas mais velhas são afetadas por essa condição, com o médico neurogeriatra Matheus Roriz Cruz, que está conosco aqui no estúdio. Doutor, geralmente a gente fala sobre o autismo, né, falando assim de desafios para as crianças, né, como a inclusão escolar, né, o tratamento, como a gente acompanhou na reportagem. Quais são as condições, né, que afetam os idosos quando a gente está falando de autismo? Já é um indicativo assim, de uma qualidade de vida? Também pode ser um diagnóstico tardio? Bem-vindo. Muito obrigado, Fernanda. Inicialmente, eu gostaria, né, de colocar assim, que o canabidiol, como a colega Marta Hembe colocou, ele pode ser muito útil em muitas situações, tá? Inclusive em neurogeriatria, não só no autismo, né, porque os autistas envelhecem, né? As crianças autistas estão envelhecendo, né? Já são adultos e estão envelhecendo assim como a população em geral, né? Mas que deve seguir todo o trâmite da ciência e como vem demonstrando, né? Então, nós precisamos de estudos mais robustos, mas estudos mais iniciais já demonstram benefícios, sobretudo na agitação, na capacidade de comunicação e interação social. Porque se a criança está muito agitada, ela não consegue, né, prestar atenção e interagir, né, e E se esses comunicar. benefícios se estendem também às pessoas mais velhas? Sim, só para colocar que é diferente, né, da maconha, que aumenta em 3 vezes o risco de esquizofrenia na vida adulta, o uso pelo adolescente. Então, isso eu preciso deixar claro e desmistificar. É um dos componentes da maconha, né? Muito bem. Dito isso, esse dado que tu colocaste bem, né, de um certo aumento, né, da incidência do autismo, né, dos diagnósticos nas crianças, né, se deve, né, a um motivo principal que é certo, os outros são possíveis, né, que é uma sensibilidade maior ao diagnóstico, né. Então, o diagnóstico tem sido mais precoce, né, e cada vez mais aperfeiçoado, digamos assim, para incluir também casos mais leves, e com isso você termina aumentando essa proporção. Isso leva a algumas ideias, né, que na verdade não se comprovaram, muito pelo contrário, se provaram não serem verdadeiras, como que vacina aumenta o risco de autismo, isso já se provou que não é verdade, né? Então, se vacinem. Então, as crianças não devem deixar de ser vacinadas por causa disso. Com relação ao idoso, né, o autista, existem vários graus de autismo. O que caracteriza o autismo é a dificuldade na interação social, né, e dificuldade na comunicação, né, verbal e não verbal. Essas são as duas principais características. Nem sempre vai haver déficit intelectual. Apenas 1/3 dos autistas vão ter déficit intelectual. Então pode haver autismo com déficit intelectual, mas 2/3 não tem déficit intelectual, né? Então, que é uma ideia da medicina de mais antigamente, né, que tinha autismo associado ao déficit intelectual em maior proporção, né? Hoje nós estamos dando o diagnóstico de uma forma mais pura, digamos assim, do autismo, que antigamente era chamada de Asperger, né? E, interessantemente, o caso, por exemplo, ilustrativo do Anthony Hopkins, né? Que ganhou o Oscar de melhor ator, né? O Silêncio dos Inocentes, Canibal. Então, a história de vida dele, quem tiver interesse em ler, é uma história típica de alguém que envelhece com um autismo leve e só vai ter o diagnóstico aos 75 anos, né? Mas ele teve muita dificuldade de comunicação, de interação social, mas ele também se beneficiava disso como o autista ele tem uma capacidade de concentração em uma coisa, né, que é Isso ajudou fora do no normal. ofício de E ator, ele né? repetia, né, o texto 300 vezes. Mas quando chegava na hora, se o diretor quisesse mudar alguma coisinha, ele ficava bravo e se irritava, né? Brigava, já saiu até na mão com o diretor no passado. Então, demonstra bem a característica do autista, né? Então, até onde, né, é uma variação do normal, do comportamento humano, a partir de onde começa a ser doença, como toda doença em neuropsiquiatria, né, quando começa a afetar, né, a profissão, a vida familiar, social do indivíduo, né? Aí isso passa a ser considerado doença. Então, o autismo, segundo uma pesquisa britânica, tem uma prevalência aproximadamente de 1% na população idosa.
né? Sim. Um pouco E aí menor. entram esses casos, né, que o senhor vinha falando, que podem ser tanto de pessoas com autismo que foram envelhecendo, quanto pessoas que vão descobrindo, né, Exatamente, que o exatamente. grau de autismo está aumentando, ou o Isso, próprio autismo sendo descoberto em isso. função de uma mudança da sociedade também, que a gente pode ver Perfeito. o ativismo das famílias, né, que tem modificado, né, alguns preconceitos ou mesmo uma desinformação, né, falta de informação sobre essa condição. Perfeito. O autismo, o paciente autista, ele tem uma dificuldade muito grande em tentar entrar na mente do outro, né? Então, é uma dificuldade muito grande em ter essa capacidade de o que é que ele está pensando, ela, né, dessa situação, né? E eu me lembro de uma pergunta que fizeram pro Anthony Hopkins, por que você aceitou fazer esse filme? Por causa do dinheiro. Então, esses pacientes, eles tendem a ser mais sinceros, e às vezes essa hipersinceridade, né, sem o devido contexto afetivo, termina trazendo algumas dificuldades para eles no dia a dia. Mas, de fato, então existe aquele autista que teve o diagnóstico quando criança e está envelhecendo, já é adulto, está envelhecendo. Existe aquele autista mais leve, que teve uma vida como ele, com 3 divórcios, com Sim. muita Sem saber depressão, muito bem sobre ansiedade, sem saber o que essa estava condição, acontecendo. Então, sim. quando ele soube do diagnóstico aos 75 anos, ele disse assim que ele entendeu muita coisa do passado dele, né? Então, que na infância ele era considerado uma pessoa com retardo mental e que ele foi ser ator porque ele não se via para as outras coisas, segundo ele. Sim. E veja, que ator, né? E importante, né, doutor, esse caso que o senhor traz, que pode ajudar muita gente que está nos assistindo, né, e pode estar com uma dúvida sobre si ou sobre alguma pessoa próxima, algum familiar, né, e que possa se ver também nesse lugar de descobrir, né, essa condição e poder ter o tratamento adequado, né, que como o senhor falou, pode levar a várias possibilidades, né, incluindo o uso de canabidiol, como a gente viu no início da reportagem, né. Sobretudo quando há agitação, né? Se Sim. tem muita ansiedade, agitação, né? Inclusive, por exemplo, né, eu sou neurogeriatra na área de demências, por exemplo, já está sendo utilizado com esse objetivo, de controle de agitação, ansiedade, né? Mas não é milagroso para tudo, tá? Isso Sim. é preciso dizer. E a gente vai com certeza voltar a falar desse tema, né? Mas por enquanto agradeço demais a sua entrevista, o médico neurogeriatra Matheus Roriz Cruz, que esteve conosco aqui. Muito obrigada, viu, doutor? Ótima semana para o senhor. Eu que agradeço o convite. Obrigada. E o reajuste anual no preço dos remédios já está pesando no bolso dos consumidores. O aumento leva em conta a inflação do país e pode chegar a quase 6%, com impacto nos valores de cerca de 10 mil medicamentos. Mas o repasse de preços não acontece de forma simultânea nas farmácias, porque alguns estabelecimentos ainda trabalham com estoques antigos.